Gente, estamos numa série incrível. Hoje é a última parte da nossa série Imagine. E como eu particularmente, tenho aprendido muito com essa série. Essa série tem nos levado a refletir. Imagine se eu tivesse mais temor a Deus. A palavra diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já imaginou se vivêssemos com ainda mais temor, as nossas decisões seriam muito mais sábias. Quantos de nós temos tomado decisões que não são sábias, como o próprio Salomão fala, decisões de tolos, porque não temos o temor do Senhor. Na segunda parte da nossa série nós vimos, imagine se eu controlasse mais as palavras. E essa parte me pegou, viu? Imagine só, lá em Provérbios ainda diz que na língua há poder para a vida e para a morte. Quem sabe usá-la, colherá do seu fruto. Isso é muito forte, porque muitas vezes a gente está por aí, lançando palavra para tudo que é canto, de tudo que é jeito, aleatoriamente, sem perceber que estamos gerando vida ou morte. Imagine se nós tivéssemos mais controle sobre as nossas palavras. Na terceira parte, semana passada, nós vimos sobre diligência. Imagine se eu fosse mais diligente. Diligente, gente, o Provérbios diz que as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos empobrecerão. Ou seja, nós temos percebido o valor de guardar cada um desses princípios. E aí talvez você esteja perguntando, Carlinhos, quer dizer que essa série é para a gente remoer o passado, é para a gente ficar pensando, eu não fiz isso, e agora minha vida acabou. Não, essa série não tem a ver com remoer o passado. Mas se nós entendemos que quem somos hoje é fruto do que fizemos ontem, então o nosso amanhã é fruto do que fazemos hoje. Baseado nisso, eu quero convidar você, encorajar você a partir de hoje tomar decisões baseadas no temor do Senhor, controlar melhor as suas palavras e caminhar com ainda mais diligência para colher o fruto disso. Porque, gente, o tempo não acabou, você está vivo. E enquanto você estiver vivo, meu amigo, tem tempo. Se você quiser ver com mais detalhe, essas mensagens já estão no YouTube. Vai lá no canal do YouTube da igreja, você vai ver todas elas com detalhes, porque está uma melhor do que a outra, sério mesmo, gente, eu estou aplicando para a minha vida. E hoje, na parte 4, nós vamos ver, imagine se eu tivesse mais autocontrole. Olha o que diz lá em Provérbios, no capítulo 16, verso 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quantos de nós, por causa da falta de controle, por causa da falta de domínio próprio, temos perdido a confiança em relacionamentos, temos destruído as nossas finanças, temos destruído o nosso corpo, porque por uma compulsão e impulso a gente acaba comendo tudo que vem pela frente. Então, se você perceber, a falta de autocontrole, ela é um problema para muitas áreas da nossa vida. A gente às vezes pensa, eu quero isso, eu quero aquilo, aí tu está construindo um negócio, mas por causa de um impulso, perde tudo que construiu. Mas hoje, em nome de Jesus, a gente vai orar e você vai ser cheio de domínio próprio, cheio do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo é domínio próprio, e em nome de Jesus você não vai ser uma pessoa que constrói e derruba por causa de um impulso. E a primeira coisa que nós queremos conversar hoje sobre autocontrole é o que é autocontrole, afinal de contas. Porque às vezes a gente não sabe, peraí, tu está falando aí sobre autocontrole, como assim, Carlinhos? Autocontrole, domínio próprio, o que é isso? Autocontrole, na prática, é o gerenciamento das emoções. Como assim, Carlinhos? Eu não estou dizendo que tu vai parar de sentir, tu vai parar de sentir raiva, tu vai parar de sentir... Não tem a ver com isso. Parar de sentir tristeza, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com gerenciar aquilo que você sente. E aí eu trago uma pergunta para você. Você tem controlado as suas emoções ou as suas emoções têm te controlado? Porque às vezes, sem perceber, nós temos deixado que as nossas emoções tomem as rédeas da nossa vida. E aí a gente está lançando palavra impulsivamente na vida das pessoas, machucando as pessoas. E aí a gente não pode ver uma liquidação que vai lá e compra e gasta dinheiro para tudo que é canto e não se controla financeiramente. E aí depois chega, Senhor, eu estou quebrado. Mas foi falta de controle. Impulso, por impulso, sai comendo tudo que vem pela frente. Eu estou nervoso, eu vou comer. Aí depois não sabe por que
autocontrole. Autocontrole, domínio próprio. E deixa eu dizer uma coisa, domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Leia comigo lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Olha o que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Ou seja, baseado nisso a gente percebe uma coisa: se o fruto do Espírito é esse, essa é a natureza de Deus. Não é? Não é o Espírito de Deus? Não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus? Então essa é a natureza de Deus. E nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E quando Ele nos fez, Ele soprou em nossas narinas o seu Espírito. Então deixa eu dizer uma coisa para você: a sua natureza é essa. A natureza que Deus te criou é essa, é amor, é paz, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Todas as vezes que agimos dessa forma, nós estamos revelando a natureza de Deus em nós, porque Deus nos fez para isso. Da mesma forma, se não é isso que a gente faz, sabe qual é o contrário da natureza de Deus? É a natureza do pecado. Então, sem perceber, de uma forma sutil, às vezes nós estamos agindo de acordo com a natureza do pecado, quando falta autocontrole em nós. Ah, Carlinhos, mas é porque eu estava nervoso, aí eu comi demais. Se faltou autocontrole, Senhor, essa palavra é para mim também, eu sei. Se faltou autocontrole, já não é a natureza de Deus falando. Ah, porque fulano me fez raiva, eu peguei e falei mesmo. Eu falo é mesmo, eu sou assim mesmo. Aí como é? Tem aquela a síndrome de Gabriela, né? Não, eu sou assim mesmo, eu falo o que dá na cabeça. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Eu sou desse jeito. E tem gente que se orgulha. Eu sou assim, eu não tenho vergonha de falar, eu falo mesmo na lata. Negocia o próprio caráter sem perceber, negocia a natureza de Deus em si sem perceber, porque prefere ter a razão. Meu amigo, se você tem a natureza de Deus, você não vai preferir a razão, você vai preferir o domínio próprio, você vai preferir o amor, você vai preferir o fruto do Espírito, porque essa é a natureza de Deus em você. Está vendo como é sutil a forma como isso acontece? Mas eu amo o maior exemplo de domínio próprio se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, olha só, antes de Jesus ser preso e pagar pelos nossos pecados e ir para a cruz, ele, na madrugada anterior isso acontecer, ele orou no Getsêmani. E a palavra diz que ele estava tão angustiado, ele estava com uma emoção tão pesada, tão profunda, que ele chegou a suar sangue. Depois pesquise sobre isso. Suar sangue não é um negócio espiritual não, isso aí é um evento fisiológico, quando a pessoa está numa depressão tão profunda, uma fraqueza tão grande, que o sangue se mistura com suor e você começa a suar sangue. Foi isso que aconteceu com Jesus. Tamanho era a profundidade do sentimento que ele estava naquele momento. Ou seja, domínio próprio não tem a ver com não sentir, porque Jesus sentiu. Ele era um humano e ele sentiu tudo que um humano sente: frio, calor. Quando tu anda aqui pelo Ceará, imagina aí Jesus andando aqui na quintura do Ceará. Mas acho que lá era quente também, né, no deserto. Veja só o que diz lá em Marcos, no capítulo 14, verso 34. E Jesus disse: a minha alma está profundamente triste. Ele sentiu tristeza, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. A diferença foi que Jesus não foi movido pela tristeza. Não, sério, gente, já pensou se Jesus chegasse assim para Deus: Senhor, eu estou muito triste, eu não vou mais não, eu não vou mais para essa cruz não, manda aí um anjo, manda Gabriel, manda Miguel, não manda eu não, porque eu estou triste. Já pensou se ele negociasse as ações baseadas nas suas emoções? Porque é isso que a gente está fazendo às vezes, negociando nossas ações baseadas nas nossas emoções. Mas eu amo porque Jesus não fez isso. Jesus não fez isso, ele continuou, e no versículo 36, você vê a oração que ele diz, ele disse: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, Senhor, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando você é cheio de domínio próprio, você apresenta até as suas emoções para Deus, para que Ele faça o que Ele quiser. Não sai agindo por impulso, não sai agindo por emoção.
Porque a falta de autocontrole, ela é destrutiva. Continuando nesse mesmo texto, Jesus estava lá orando, no Getsêmani, e aí em seguida chega Judas com os servos dos sacerdotes, todo mundo armado para prender Jesus. E aí tinha um discípulo de Jesus que esse tinha domínio próprio, viu? Para não dizer o contrário. Pedro. Na mesma hora ele tirou a espada, bora lutar, ninguém vai pegar ninguém não. Pum, cortou a orelha do homem. Movido pelo impulso. E Jesus, ei Pedro, meu amigo, se eu quisesse eu mandava uma legião de anjos aqui matar todo mundo, mas eu tenho que passar por isso. Eu vou passar por isso. Jesus não foi movido pela emoção como Pedro foi. Está vendo como é sutil, gente, a forma como às vezes a gente se rende às nossas emoções? Mais uma vez eu vou te perguntar, quem tem te controlado as suas emoções? Ou você quem tem controlado as suas emoções? Domínio próprio, autocontrole, é possível. Como? A gente vai ver já já, mas eu vou logo dizer o spoiler, é possível, é pelo Espírito Santo. Domínio próprio é fruto do Espírito, então não tem outro jeito não, é ser cheio dele. O problema é que às vezes a gente só quer o reteté, mas não quer o fruto. Essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus em nós. O Espírito Santo em nós, ele gera esse fruto. Domínio próprio, autocontrole. E a segunda coisa que eu quero conversar com vocês é, por que eu preciso de autocontrole? Por que eu preciso? Uma coisa que nós precisamos saber, Provérbios 25, 28. Gente, olha que texto maravilhoso. Provérbios 25, 28, está aqui, ó. Como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Deixa eu só explicar o contexto que esse negócio foi escrito, que esse provérbio foi escrito. Naquela época, as cidades, elas eram fortificadas com muros, porque aí quando o povo vinha invadir, ele tem que passar primeiro pelo muro. Não estamos mais naquela era medieval, né? A gente não precisa mais daqueles muros. Quem já assistiu alguma série ou filme ou coisa do tipo de época medieval sabe como é. Tem aqueles muros e antes de qualquer coisa o povo tem que passar pelo muro para poder invadir a cidade. Os portões. Nós não vivemos nessa época. Não temos mais esse tipo de inimigo querendo invadir a nossa cidade, graças a Deus. Mas lá em 1 Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, o diabo, leia comigo 1 Pedro 5,8, para não parecer que sou eu que estou dizendo aqui e não é da Bíblia, está na Bíblia, viu? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Todos os dias. E como Salomão falou, aquela pessoa que não se domina, que não domina as suas emoções, ela tem os muros derrubados, ou seja, você se torna vulnerável para os ataques de Satanás. Satanás quer usar a sua boca para machucar outras pessoas. Ah, tu está falando isso aí, mas isso aí não é para mim não, isso não acontece comigo. Todas as vezes que você não consegue controlar as suas emoções, você é como uma cidade com os muros derrubados, e aí você fica vulnerável, presa fácil para o inimigo da sua alma. E o diabo continuou com a missão dele, matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. E é isso que ele tenta todos os dias. Aquele que não consegue controlar as suas emoções, controlar os seus impulsos, que não tem autocontrole, ele é uma cidade vulnerável ao ataque do inimigo. Olha lá, Provérbios capítulo 22, gente, esse texto é maravilhoso, porque aí você começa a se aproximar mais isso aí começa a se aproximar mais da nossa realidade. Provérbios 22, versos 24 e 25, olha só o que diz. Não se associe com quem vive de mau humor. Eita, Deus está falando. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Eita, do contrário, você vai acabar imitando a sua conduta. Vai acabar sendo uma pessoa do mesmo jeito, que se ira fácil. Sim, aí qual é o problema disso? Cairá em armadilha mortal. Uma pessoa que se ira fácil,
que não tem controle sobre as suas emoções. Uma pessoa, Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, eu falo o que dá na minha cabeça mesmo, quando eu estou com raiva, sai de perto porque eu digo mesmo. Uma pessoa que não consegue se dominar, cairá em armadilha mortal. Quantos de nós estamos distantes do propósito da nossa vida, porque não conseguimos controlar a nós mesmos. Não conseguimos dominar o nosso espírito, as nossas emoções. Cairá em armadilha mortal. Provérbios, Salomão dá cada lapada na cara da gente. Provérbios 29:11, olha o que diz: o tolo dá vazão à sua ira. Não se controla. Dá vazão à sua ira, gente, é justamente, se irou, fala, se irou, faz. Isso é dar vazão à sua ira. O tolo faz isso. Na hora que tem uma raiva, eu vou conversar agora com fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto, Salomão está dizendo que isso é a atitude de um tolo. Desculpa a franqueza, gente, é a Bíblia, viu? Não sou eu não. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Espera aí, espera a poeira baixar, fala na hora certa, faz na hora certa, não é movido por impulso. Se nós tivermos autocontrole, e em nome de Jesus a gente vai orar hoje, e você vai ser cheio do Espírito Santo sim, e vai ser cheio do domínio próprio sim, porque eu não estou aqui só para dar má notícia não, eu estou aqui para dar boa notícia, que o Espírito Santo é acessível. Mas primeiro tem que contextualizar, né? Eu preciso entender porque que eu preciso do autocontrole. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Sério, melhor do que ler esses livros de romance que talvez você esteja lendo aí. Lê a Bíblia para tu ver como tu aprende. É maravilhoso. Olha o que diz lá em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 5. E para ler esse negócio aqui, eu vou pedir para os nossos voluntários entrarem com o negócio aqui. Olhe que torre bonita. Uau. Uma salva de palmas para os nossos voluntários, que nos servem com tanta excelência. Gente, é cada equipe maravilhosa que tem na nossa igreja. Vocês perceberam que não tem nem demora. Eu falo o versículo, você que já está aqui. Porque os meninos são muito bons. Glória a Deus por cada um de vocês, viu gente? Que equipe incrível. Mas celebra agora com mais força. O povo abriu as portas para vocês, preparou a cadeira para vocês, preparou ar-condicionado, ambiente, louvor, tudo isso aqui merece ser celebrado, porque nós somos uma igreja que está com pessoas a celebrar. Ô glória! Mas olha só, voltando aqui para o espiritual, olha só esse versículo, que maravilha. 2 Pedro, no capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, empenhem-se. Empenhem-se. Gente, eu gosto de, desfrutar os versículos. Olha essa palavra, empenhem-se. Se empenhar quer dizer gastar energia com isso. Não é só deixar acontecer automaticamente. Gaste energia com isso. Empenhem-se. Em quê? Empenhem-se para acrescentar à fé de vocês a virtude. Quem aqui tem fé? Você tem fé? Bom, já começou bem. Tem fé. Mas agora se empenhem, gaste energia para adicionar à sua fé a virtude. E ele continua. E a virtude, tu adiciona o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. Está vendo que ele está montando uma torre? Ele está montando um muro. Ele está montando uma torre. E a piedade também adiciona a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Você montou um muro. E aí ele continua. Por quê? Se essas qualidades... Eu vim para cá porque eu fiquei escondido para vocês, né? Desculpa. Se essas qualidades existirem... Se essas qualidades... Viu que a gente montou um muro? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão, como um muro que guarda uma cidade, como um muro que guarda uma cidade dos seus inimigos, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O domínio próprio faz parte dessas qualidades que te impedem de ser inoperante e improdutivo. Exemplificando melhor ainda, sabe o que isso quer dizer?
você está construindo algo. Você está investindo em algo na sua vida. Você está investindo, seja um relacionamento, seja no cuidado do seu corpo, da sua família. Você está investindo na sua família. Você está investindo em suas finanças. Você está construindo algo. Você está investindo na igreja, na sua liderança pessoal. Você está crescendo, está investindo em algo. Aí de repente, por causa de uma emoção mal controlada, um impulso, você fala uma besteira. Aí sabe o que é que acontece? Você tira o domínio próprio da sua torre. E você se transforma numa cidade sem muros. E o inimigo entra e faz a festa para destruir os propósitos de Deus para a sua vida. Mas em nome de Jesus, mais uma vez eu vou declarar que hoje você será cheio do Espírito Santo, consequentemente cheio de domínio próprio. Isso não vai acontecer com você. Você não será inoperante e improdutivo. Você será operante e produtivo em nome de Jesus. Celebra o nome de Jesus aí, porque eu me empolgo com esse texto. Oh, glória! Porque, gente, é muito sutil como isso acontece. E talvez você pense, mas isso acontece todo mundo, menos comigo. Ou então você pensa, eu não vou mudar não, porque eu nasci assim. Eu vivi assim. E aí, Carlinhos, você falou da problemática, você falou que o que é autocontrole eu entendi, você falou o que é que eu perco quando eu não tenho autocontrole, por que eu preciso de autocontrole eu entendi, preciso de autocontrole para não ser inoperante, para não ser improdutivo, e agora o que é que eu faço? E é o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, como ter autocontrole. E o Radei foi o spoiler, como? Sendo cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos ter para que tenhamos autocontrole, domínio próprio, é ser cheio do Espírito Santo. E eu quero falar um pouco com vocês sobre viver pelo Espírito e andar pelo Espírito. Viver pelo Espírito é justamente entender que a nossa natureza, aquela que Deus soprou em nossas narinas, é o seu Espírito. A nossa natureza, o DNA de Deus em nós é amor, paz, mansidão, fidelidade, bondade e domínio próprio. Essa é a nossa natureza. Viver pelo Espírito é ter esse entendimento. Eu tenho esse entendimento. A minha natureza não é a ira, a minha natureza é o amor. A minha natureza não é guerra, é paz. A minha natureza não é ódio, é mansidão. Minha natureza é bondade, não é maldade. A minha natureza é domínio próprio, não é falta de autocontrole. Essa é a minha natureza. Entender isso é viver pelo Espírito. Mas ele não diz só vivam pelo Espírito, ele diz andem pelo Espírito. E andar pelo Espírito é quando a coerência nas minhas atitudes com a minha natureza do Espírito. Ou seja, as minhas ações não vão ser mais baseadas na falta de autocontrole, as minhas ações vão ser baseadas no fruto do Espírito. Eu vou agir agora pelo amor, eu vou agir agora pela bondade, eu vou agir agora pela paz, eu vou agir agora com domínio próprio. Isso é andar pelo Espírito, é em cada passo que você der, fruto. Cada passo que você der, fruto. Deixa eu dizer uma coisa interessante sobre fruto. Alguém já viu a própria árvore comer o fruto dela mesmo? Tipo assim, a árvore caiu, ela comeu de novo, para ninguém comer. Não, você não gera fruto para si. Você gera fruto para os outros. Você gera fruto para os outros. Andar pelo Espírito é entender que esse fruto é para outras pessoas. Não é ser cheio, sou cheio de amor, de sentimento, de amor, mas não suporto fulano. Isso aí não é fruto não, meu filho. Pode ser uma memória, uma lembrança, qualquer outra coisa, mas fruto não é não. Fruto é para as outras pessoas comerem do fruto. Ou seja, se você anda pelo Espírito, o fruto que você vai gerar é amor para outras pessoas, é paz para outras pessoas. Você vai ser um agente pacificador, você vai ser alguém que anda em bondade, você vai ser alguém que se trata com domínio próprio para com as outras pessoas. Porque aquele que se ira facilmente, eita, isso é Bíblia, viu? Cairá em armadilha mortal, como a gente leu. Carlinhos, mas eu sou crente, mas não sou besta não. Pois então, Vanessa, olha o seu murinho, como é que fica quando você acha que ser crente é não ser besta não. Dê fruto, ame pessoas, seja pacificador, prefira a paz do que a guerra, prefira a bondade do que a maldade, prefira a mansidão, o domínio próprio do que a falta de autocontrole.
E mais uma vez eu vou dizer, pelo amor de Deus, não venha me dizer que você nasceu assim não, porque você não nasceu assim, você não é Gabriela, você nasceu com a natureza de Deus, Ele soprou, foi o Espírito Santo em você, não foi o Espírito de Gabriela não. Ora, enquanto existir tempo aqui na terra, dá tempo de mudar. Comece hoje, seja cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que precisamos é ser cheios do Espírito Santo, porque aí, meu amigo, aí a sua natureza espiritual, ela vai estar tão alimentada, que ela vai dar rasteira na natureza da carne. Lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 16, diz o seguinte, bota aí meu filho, por isso digo, vivam pelo Espírito, como a gente falou, viver pelo Espírito, e de maneira nenhuma vocês vão satisfazer os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, como a gente falou, a natureza de Deus em nós, o fruto do Espírito em nós, ele age daquela forma, com amor, com bondade, não sei o que, aquele negócio tudo que a gente falou, mas a natureza da carne é o contrário disso. Quando não estamos agindo de acordo com o fruto do Espírito em nós, estamos agindo de acordo com o fruto da carne, com a natureza da carne, e Deus não lhe fez assim. Deus não lhe fez assim. E outra coisa, Deus não errou quando fez você. Deus não errou quando fez as suas emoções. Talvez você pense, Carlinhos, mas eu continuo sentindo isso. Eu não estou dizendo que você vai parar de sentir, não. Eu estou dizendo que você não vai ser controlado pelo que você sente. Porque mais uma vez eu vou perguntar, quem é que está ali controlando? É o que você sente, ou você tem controlado o que você sente? Gerenciado o que você sente. Seja cheio do Espírito Santo, cheio de domínio próprio para desfrutar da presença do Espírito Santo e do domínio próprio que Ele tem para você. Amém? A segunda coisa o segundo conselho que a gente traz para que você tenha mais autocontrole, você precisa identificar os seus gatilhos. Identificar os gatilhos. E talvez você pense assim, Carlinhos, o que é gatilho? Tu vai falar de arma agora, Não, não é isso. Existe um livro que nos ajudou muito na construção dessa mensagem. É um livro incrível que eu indico para todos vocês, se chama O Poder do Hábito. E aí esse livro, ele basicamente fala como os hábitos, eles estão nas nossas decisões todos os dias e às vezes a gente nem percebe. Ele traz um dado muito interessante de que cerca de 60% das nossas decisões são realmente decisões. São decisões onde a gente tem esforço, onde a gente conscientemente toma. Os outros 40% são hábitos. Como assim, Carlinhos? Não entendo. Me explica isso na prática. Por exemplo, tu acorda, tu vai escovar os dentes. Eu creio que todo mundo escova os dentes aqui. Amém? Se não escova, passe a partir de amanhã a escovar. Para que pelo menos o hálito seja bom. Escova os dentes. Aí passa o resto do dia. Você nem lembra como foi que você escovou os dentes. Uma criança começando a escovar os dentes, ela não sabe direito, ela se lambuza, porque ela está criando um hábito ainda. Quando aprende, você começa a fazer no automático. Isso é um hábito simples, que está no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem percebe. Um outro hábito, que é um pouco mais complexo, mas que também está no nosso dia a dia. Dirigir, por exemplo. Quando você começa a aprender a dirigir, vai para a autoescola, quem aprendeu em autoescola, né? Tem uns que não aprendeu em autoescola não, Deus está vendo, viu? Dirigindo aí sem poder, pode não. Está na autoescola gente, é uma novela. Eu na autoescola era uma onda, porque você fica fazendo os cálculos na cabeça, peraí, embreagem, aí marcha, aí não sou espacial para não bater em nenhum canto, aí é um hábito complexo, né? Mas aí à medida que você vai praticando, esse hábito se torna algo rotineiro, então você não precisa mais calcular a pressão que tem que fazer no pé para passar uma marcha, é automático. E quando a gente fala de identificar gatilhos, é para que você perceba o início, porque o hábito ele começa em um gatilho, que é algo que te lembra essa reação, ele tem uma rotina, ele tem uma recompensa. E aí o que é que acontece? Quando você começa a identificar quais são os seus gatilhos, você percebe que, por exemplo, passar numa loja e ver a placa liquidação, pode ser um gatilho enorme para você gastar dinheiro desnecessário. Passar por um lugar que tem uma placa vermelha com M amarelo, pode ser um enorme gatilho para você se empanturrar de lixo. Você começa a perceber que, por exemplo, eu conheço pessoas que quando estão com fome,
baixa um negócio de ira nessa pessoa e ela começa a tratar todo mundo mal. Se você percebe que a fome é um gatilho para a ira, você precisa ficar alerta. E eu amo o texto que nós lemos. Chega, gerou um burburinho, porque cada um começou a identificar os gatilhos, né? Gente, eu amo a palavra de Deus. O salmista, ele fala, sabe o quê? Ele diz, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me ajuda, porque eu não consigo identificar sozinho. Me ajuda, vê se tem algum caminho mau em mim, e me guia pelas tuas veredas, pelo teu caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você não consegue identificar todos os gatilhos que te levam aos maus hábitos, de falta de controle, peça ajuda ao Espírito Santo. Som do meu coração, Senhor, me ajuda a identificar o que é que tem me tornado uma pessoa tão furiosa, tão mal-humorada. Eu não quero cair em armadilhas mortais. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Porque, gente, mais uma vez eu vou ler o texto de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8. Vigiem, estejam alerta. Identificar os seus gatilhos tem a ver com estar alerta, com permanecer alerta. Sabe por quê? Porque o diabo, ele continua a sua missão de devorar a sua vida, e ele quer te pegar justamente aí onde falta autocontrole, porque quando falta autocontrole, os seus muros caem, você fica vulnerável. Só para dar mais trabalho para vocês, você fica vulnerável. Estejam alertas. Eu amo o que Paulo fala lá em Colossenses no capítulo 4, verso 2, ele diz, continuem, dediquem-se em oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Estejam alerta, sejam agradecidos, sejam gratos, identifique. E o terceiro ponto, também o terceiro conselho é se organizar. Se organize. E quando eu digo se organizar, gente, é ser intencional em algumas coisas. Se você tem passado pouco tempo buscando a presença de Deus, se organize intencionalmente, separe um tempo para buscar a presença de Deus, separe um tempo para ler da palavra de Deus, se organize no seu relacionamento com Deus, porque disso depende a sua vida. E gente, não precisa nem, sobre ler a palavra de Deus, não precisa nem começar, vou começar lendo o livro de Apocalipse todinho. Gente, comece com um versículo. Existem aplicativos de celular hoje que nos ajudam nisso. Pelo menos um versículo por dia, depois você vai aumentando. Mas comece, continue, se organize para buscar a presença de Deus. Se tranque no seu quarto, ou então dentro do carro, ou então onde você quiser, mas busque a presença de Deus. Se o seu problema é com finanças, se organize com suas finanças, procure ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Melhor é procurar ajuda do que ser devorado pelos nossos inimigos. Não tenha vergonha. Tenha vergonha de ser derrubado, de ser destruído, mas de buscar ajuda? Não. Se você tem problemas na área de finanças, procure pessoas que te ajudem a te orientar, a organizar da melhor forma as suas finanças. Se o seu problema é impulso que te leva a comer mais, procure ajuda. Procure ajuda. E mais uma vez, gente, eu não estou falando isso porque eu sou mais bonitinho que ninguém aqui não. Eu sou um ser humano e eu também estou procurando ajuda. Eu preciso melhorar em tudo isso. Essa palavra me confronta, porque muitas vezes sou eu que estou preferindo a razão do que o controle, do que o autocontrole. Mas em nome de Jesus não seremos pessoas controladas pelas nossas emoções. Seremos pessoas cheias de Espírito Santo, cheias de domínio próprio. Porque o cão não vai destruir os planos de Deus para a vida da gente. Não vai. Eu convido você a ficar de pé nessa hora. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Não precisa olhar para ali não, os meninos vão tirar o negócio. Nós vamos orar. Não deixe nada tomar sua atenção agora. O diabo ele continua todos os dias buscando a quem possa devorar, buscando quem esteja com os muros derrubados.
Mas você vai ser cheio do Espírito Santo hoje. Você vai ser cheio do Espírito Santo hoje, cheio de domínio próprio. Se você nos acompanha online, deixa eu declarar sobre a sua vida, você será cheio do Espírito Santo agora. Se a depressão tem te prendido numa cama, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, domínio próprio, para tomar as rédeas das suas emoções. Você não nasceu para isso, você nasceu para algo muito maior. E só descobriremos isso através do Espírito, porque só o Espírito conhece a mente de Deus. Pai, nós oramos nessa hora.